Eu estava vendo um debate de um liberal com um marxista. E esse marxista, ele era aquele frankfurtiano clássico mesmo, professor universitário. Ele tentou atolar esse liberal, e esse liberal era o meu clássico, tá? Tentou atolar ele com vários termos da escola de Frankfurt. Falou o seguinte: ah, como você vai me refutar se você não sabe o que é materialismo dialético, se você não sabe o que é dialética histórica, se você não sabe o que é materialismo objetivo, o que é materialismo subjetivo, o que é valor objetivo direto, valor objetivo indireto, etc. Então é o seguinte: você não precisa entrar no campo de batalha do seu inimigo. Se você entrar no campo de batalha do seu inimigo, ele tem vantagem sobre você. E é melhor que você tente trazer a batalha para o seu campo ou tente já atacar num ponto mais fraco. Então, o que eu estou propondo aqui, digamos assim, é uma abordagem radical. Radical quer dizer o quê? Está relacionado à raiz da questão. Então, ao invés de você tentar refutar ponto a ponto do marxismo ou da social-democracia, você ataca certos pontos chaves no marxismo que você já refuta quase todo o espectro de esquerda. Só que você não vai conseguir, o que eu vou apresentar aqui, você não consegue refutar keynesianismo e você não consegue refutar neoclássicos. Tá? Então, o keynesianismo ele precisa de uma análise à parte. Tá? Os neoclássicos precisam de uma análise mais sofisticada ainda. É muito mais difícil você refutar um pensador da escola de Chicago, monetarista, do que, por exemplo, refutar um keynesiano. Eu refuto um keynesiano com relativa facilidade. É só você chegar para o keynesiano e falar assim: olha só, eu quero que você me dê um exemplo de algum lugar onde foi observado a ocorrência do fato keynesiano em que não houve um crescimento alto da população e que também não houve um aumento de dívida considerável. Não há exemplos. Porque eu acho que essa questão do multiplicador keynesiano está relacionado ao crescimento acelerado da população e também ao aumento de dívida. Então, você fazer um crescimento com aumento de dívida é muito fácil. Tá? Só que é insustentável. Foi o que a Dilma fez. Tá? Então, quais são os 3 pontos que eu defendo assim, e eu não vejo as pessoas em geral atacarem. Eu vejo as pessoas atacarem pontos muito específicos da escola do pensamento marxista. O pensamento marxista tem 4 pontos assim que são estruturais e são fáceis de refutar. Se você refutar esses 4 pontos, você destrói praticamente qualquer outra decorrência deles, porque é como se você pensasse em termos de uma árvore. Então, se você tem uma árvore que ela vai se capilarizando e ela é enorme, com vários galhos e subdivisões, se você for aqui no floema e obstruir esses vasos principais, você mata toda a árvore. Tá? Então, é um ataque radicalar mesmo, um ataque à raiz da questão do marxismo, que o marxismo ele parte de pressupostos errados. Quais são os pressupostos errados aqui que eu, no meu ponto de vista, e não é algo tão fácil de achar, porque, como eu disse, as pessoas não se preocupam muito com isso, eu não sei porquê. Esses pressupostos são o valor objetivo, o princípio de soma zero, o fato de eles considerarem que os recursos não são escassos. Tá? Para o marxista, os recursos não são escassos, os recursos são mal distribuídos e há tudo para todo mundo. Porque você pode conversar com um economista marxista e falar: os recursos são escassos. Ele não acha isso. Ele acha que os recursos só são mal distribuídos e há tudo para todo mundo.
e não há tudo para todo mundo. Inclusive, você pode tomar até o ser humano como exemplo. Não há seres humanos suficientes para todas as atividades. Tá? Por isso que a falta de pessoas em certos setores é de pessoas em outros setores. Tá? Há uma má distribuição, naturalmente, mas os recursos são naturalmente escassos. A história humana envolve miséria. Tá? E, e os esquerdistas também acham que o cálculo econômico é possível. Tá? Vamos lá. Esses foram os 4 principais que eu defini. Tá? Vou discutir um a um agora. E tem um quinto que eu colocaria, apesar que eu não é muito minha área, mas a área do Porto, que é a questão filosófica. Que o esquerdista ele acredita que o ser humano é um ser ilimitado. Porque, como o Rousseau, digamos assim, existem 2 visões sobre o ser humano. O ser humano é um ser limitado e o ser humano é um ser ilimitado. Limitado no aspecto do seguinte: quando eu tenho um problema e eu soluciono esse problema, uma parte da filosofia acha, a parte, digamos assim, positivista, que quando eu resolvo esse problema, acabou ali. Agora, tem uma parte mais pessimista, digamos assim, da filosofia que acha que é a que tem a visão limitada do ser humano, que quando eu resolvo esse problema, eu crio um novo problema. Tá? Então, o pensamento de esquerda ele é muito adepto do mito do bom selvagem do Rousseau, que ele acha que o ser humano é inerentemente bom. Tá? E o ser humano não é inerentemente bom nem inerentemente mal. O ser humano é um ser biológico que cresce no ambiente, ele sofre influências do ambiente, ele sofre influências da sua própria genética, e existe uma série de fatores para definir a sua personalidade. Tá? Então, é uma coisa multifatorial e muito complexa. Então, vamos lá. Refutar o valor objetivo. Primeiro, o valor objetivo. O valor objetivo, o próprio Menger já refutou, tá? Que valor é subjetivo. O valor é definido pelo que uma pessoa, digamos assim, em termos de mercado, algo vale que uma pessoa está disposta a pagar por aquilo. Tá? Então, por exemplo, se eu vou lá, pego essa carteira e falo, eu vendo essa carteira por R$ 2. Alguém está disposto a pagar R$ 2 por essa carteira vale R$ 2. Agora se eu falo, essa carteira vale R$ 5.000 e ninguém está disposto a pagar R$ 5.000, ela não tem um valor de R$ 5.000. Então, o valor ele não é objetivo. O valor depende se alguém está disposto a pagar por aquele valor. Tá? O princípio de soma zero é o seguinte, que todo pensamento de esquerda parte do princípio de soma zero. Para alguém ganhar, a quantidade de recursos no mundo ela é constante. Ou seja, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Por isso que os esquerdistas têm essa obsessão em combate à desigualdade. O combate à desigualdade vem dessa ideia de princípio de soma zero. Então, basicamente, é só você pegar exemplos de países, ou mesmo, vamos pegar, por exemplo, a globalização. A globalização, alguns países empobreceram, alguns países enriqueceram. Mas se você olhar todos os países envolvidos, houve aumento de riqueza no mundo. Tá? Então, não é um jogo de soma zero. A produção de riqueza é possível e a história mostra isso. Tá? As grandes navegações, tem uma série de exemplos. Tá? Recursos não são escassos, já falei, recursos são escassos. Por quê? É o princípio mais fundamental da escola austríaca. Eu só posso definir propriedade se os recursos são escassos. A propriedade é um mecanismo de proteção dos recursos escassos. Porque, como não há tudo para todo mundo, eu necessito do conceito de propriedade. Então, quando o marxista fala que os recursos não são escassos, no fundo, ele quer destruir o conceito de propriedade. Tá? E do cálculo econômico, o Hayek fala muito bem disso, que é da ordem espontânea. Tá? O Mises já, na minha opinião, o Mises já refutou o cálculo econômico. Tá? Pelo seguinte,
O Mises fala que para você ter distribuição de recursos, você precisa ter preço. Tá? Senão você não consegue distribuir aqueles recursos de forma adequada. E o Hayek aprofundou mais isso com o princípio da ordem espontânea. Tá? Por quê? As pessoas se associam espontaneamente e, digamos assim, é impossível construir um modelo. Porque é o seguinte, o que é o cálculo econômico? O cálculo econômico é a resolução de um modelo matemático. Esse modelo matemático é um modelo de otimização, digamos assim. Esse modelo precisa ter constantes. Todo modelo precisa ter constantes. Constantes e variáveis. Em economia, não há constantes, porque o ser humano é automotivado. O ser humano ele é automotivado e o ser humano se associa espontaneamente. Então, o cálculo econômico é impossível. Tá? E eu não conheço ninguém que refutou isso. Eu vejo esquerdista falando groselha por aí, falando que computador consegue resolver isso. O computador não consegue resolver um problema que não tem constante. Quem falou isso é um idiota. Tá? E como a transmissão não está legal, tem umas outras coisas que eu queria falar. Aí eu vou deixar para a próxima transmissão para falar da questão do marxismo e do método. Aliás, falar do método do materialismo dialético, que foi o método proposto pelo Marx. Aí eu queria falar algumas coisas de como, assim, eu penso em uma série de 3 artigos que você consegue, digamos assim, refutar o método do materialismo dialético do Marx. Mas isso vai tomar uns 20 minutinhos e já está meio longo, vou encerrar por aqui. Boa noite.